Olá, saudações filosóficas. Hoje estamos em Marsella, onde tudo começou, pelo menos a história greco-romana. Foi aqui que os gregos, no ano de 600 a.C., mais ou menos por aí, fundaram a colônia grega chamada Massália, primeiro assentamento grego no sul da França. Posteriormente, no século II, ainda antes de Cristo, os romanos ocuparam a região, mas mantiveram Massália com os gregos. Até que no século I, também antes de Cristo, Massália, né, apoiou Pompeu na guerra civil entre Júlio César e ele próprio. Pompeu foi perdedor, e aí Massália, que estava de boa com os romanos, apoiou o cara errado. Júlio César veio e devastou essa cidade e passou a se chamar Massília, passou a ser do romano, passou a ser da província romana, lembrando que província deu a Provence, né, o Provence, como quiserem. Então, essa cidade aqui é a segunda cidade em tamanho da França, só perde para Paris, naturalmente, e eu estou aqui no Porto Velho. Hoje nós estamos no Porto Antigo. Algumas ruínas, aqui uma embarcação não tão velha assim, mas apenas para reforçar exatamente essa ideia de que aqui, no ano de 600 a.C., os gregos chegaram e fizeram a sua primeira colônia no sul da França. É um museu atual e tem algumas ruínas e uma reconstrução também, né, desse lugar tão importante, uma cidade de 2.600 anos, grega, né, com essa tradição da colonização grega, mas a gente precisa lembrar que antes dos gregos estavam os celtas aqui. Os gregos não descobriram essa região, eles chegaram, fizeram esse assentamento chamado Massália, mas aqui tinha os nativos, os celtas. Enfim, essas histórias que a gente conhece, né, da chegada de povos que deslocam outros, etc. E aqui, novamente vou mostrar aqui a parte do porto, mas o que é mais legal aqui, além de ser um museu, é isso que a gente está vendo aqui atrás de mim, né? Uma escola que está fazendo uma visita às crianças ali. Isso me dá uma saudade enorme dos meus alunos. Mais uma visão desse porto antigo. Aqui em Marsella também existe um Arco do Triunfo. Não é romano, a cidade foi romana a partir do século I. Depois deixou de ser a partir do século III, IV, mas aqui tem um Arco do Triunfo que já foi construído no século XVIII, XIX. Já é um arco do período francês, naturalmente inspirado pelos romanos, como todos os arcos do triunfo. Na verdade se chama Porta de Aix, porque por esta passagem chegava a estrada que liga Marsella a Aix-en-Provence. Se você olhar o vídeo que eu fiz de Aix-en-Provence, lá existe uma fonte que tem no topo 3 estátuas de mulheres. E uma das mulheres está virada para a cidade de Marsella. Exatamente aquela mulher, aquela estátua que representa o comércio e a agricultura. Então, imaginando que aqui a estrada que conectaria esta cidade, já conectou esta cidade àquela de Aix-en-Provence. Olá, saudações filosóficas. Estou aqui em frente a uma praça aqui na cidade de Marsella. Tem uma estátua interessante aqui, mas principalmente ali no fundo, num prédio não em boas condições, mas dá para ver escrito ali La Marseillaise, para lembrar que foi daqui que revolucionários na época da Revolução Francesa saíram cantando esta música, que posteriormente virou o hino da França. Quem nunca ouviu, né? La Marseillaise, e aqui nessa cidade e nessa praça tem essa memória, esse capítulo interessante da história francesa.